recomeçar. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço a presença de vocês aqui, nessa sala virtual da Psicoblu. Hoje vamos dar sequência a uma série de conferências que estamos promovendo este ano, intituladas Questões sobre a Técnica. Esse tema foi definido por nós a partir de nossa prática em psicologia e psicanálise na Psicoblu. Sei que temos pessoas hoje aqui conosco de todo o Brasil, inclusive o Marcelo, que não está em São Paulo. Nós estamos aqui com 18 graus, Marcelo. E 34 aqui. Pois é. Muitas que não nos conhecem, portanto, eu vou nos apresentar brevemente. Então, somos uma clínica com 4 unidades na Grande São Paulo, atendemos pacientes através de planos de saúde, também particulares, para os quais temos um valor acessível. São realizadas mais de 6.000 consultas por mês em nossas unidades e quase 300 profissionais da área de psicologia, fonoaudiologia e nutrição estão filiados à Psicoblu. Nossa missão é promover o atendimento acessível em nossa área e auxiliar na formação de novos clínicos. Por isso, o projeto que fomenta supervisões e encontros como esse, de hoje aqui na Psicoblu, nos é tão caro e importante. Há mais de 20 anos, vimos seguindo essa proposta e hoje temos estruturado um projeto denominado PAPSE, que inclui supervisões, conferências aos profissionais que atendem conosco, além de outras atividades como cursos, grupos de estudo e uma jornada anual de apresentação de trabalhos, baseada em um tema, sempre com um convidado especial. Nós já tivemos o Marcelo conosco, uma vez. Com a proposta de transmissão e fazer circular um saber, sempre em construção, sobre o nosso trabalho. Esse trabalho que é coordenado por mim e pela Cida, que está bem aqui na minha frente, está aí com vocês também na tela, que é sócia diretora da Psicoblu, conta também com os coordenadores das unidades, alguns que também são supervisores, e de supervisores convidados, hoje aqui presentes conosco. Bom, feita a apresentação e falando em convidados, hoje temos o prazer de receber Marcelo Veras, querido psicanalista, que é para nós uma referência no trabalho em psicanálise lacaniana, instituição e contemporaneidade. Marcelo é um psicanalista que se ocupa de estar à altura de seu tempo, como nos recomendava Lacan. Além de psicanalista da Associação Mundial de Psicanálise, Escola Brasileira de Psicanálise, é psiquiatra, coordenador do Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia, e autor dos livros A Loucura Entre Nós e Self Logo Existo, além da futura e breve lançamento que ele vai nos contar um pouco, se ele puder. Além disso, vocês podem segui-los nas redes sociais, onde encontrarão reflexões sempre muito interessantes do Marcelo. Quando convidamos o Marcelo, pedimos a ele que nos falasse sobre o tempo. Sabemos o quanto este significante tem atravessado o nosso trabalho virtual e pandêmico. No entanto, Marcelo nos propôs mais. O tema de sua conferência de hoje será 2 em 1. Ele nos deu uns bônus e propôs nos falar sobre a angústia e o tempo. Portanto, vou acompanhar com vocês essa novidade que ele nos trouxe e não vou me estender em apresentações sobre o tema. Deixaremos para as discussões. Aí, à medida que vocês tiverem questões, vão colocando no chat, eu vou me ocupar, assim, de fazer uma seleção, responderemos à medida do possível, depois também tem a possibilidade de abrir o microfone, fazer questões ao final da exposição, e eu agradeço, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite, e passo a palavra a você, Marcelo. Bom dia, né? Agradecer oficialmente esse convite. Eu já tinha dado bom dia antes, mas agora está gravando. Então, bom dia que vai ficar gravado, Kênia. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, com alguns rostos conhecidos, né? Pessoas que a gente vai se encontrando no trabalho aí, né? Vida fora, isso é bom. E eu acho que nesse momento é um momento que a gente, como eu estava falando, nós já começamos a nos habituar um pouco a ter esses encontros por Zoom. A sala de Zoom já não é mais uma coisa tão, né,
tão estranha para a gente, né? Com todos os avatares que essa sala traz, mas também tem essa vantagem, né? Ninguém precisou sair correndo, pegar o congestionamento para chegar, né? Salvo engano, a última vez foi ali em Pinheiros, ali na João Moura, né? Na João Moura, isso Eu mesmo. me lembro, para mim não era difícil, porque minha filha morava no apartamento em frente ao auditório, me lembro disso, ali na João Moura. Mas tem o quê? 3 anos, Kenny? 2 anos, talvez 3 anos. Como diz você, acho que foi 1 ano antes do fim do mundo. 1 ano antes do fim do mundo. Acho que foi 1 ano antes do fim do mundo. E então, cá estou de novo com vocês, acompanhando um pouco o trabalho e vendo que a importância de fazer um trabalho epistêmico, mais voltado à técnica também, nas trocas que fizemos um pouco aí pelo WhatsApp. Eu entendi que, ao mesmo tempo que eu tentaria trazer alguns elementos que são, acho, importantes da teoria, mas tentá-los sempre articulá-los à prática clínica, às situações clínicas que todos passamos. E foi por isso que eu achei interessante trabalhar a partir dessa questão, como você falou, meio que um combo, não trabalhar apenas a questão do tempo, mas trabalhar a questão do tempo e da angústia, mostrando um pouco que são 2 elementos que caminham juntos exatamente pela oposição, mas que a todo momento nós vamos estar, vamos atravessar situações onde praticamente a pergunta que vamos fazer na clínica é como escrever uma certa temporalidade no atemporal da angústia. Para isso é preciso pensar um pouco de uma maneira bem simples e bem, digamos, bem prática para a clínica. Eu vou partir primeiro de algumas situações, uma situação pelo menos concreta, para a partir daí começar a desenhar alguns matemas, alguns gráficos, bem lacanianos, né? Me lembro que a Marlene Bruce uma vez disse assim, mas lacaniano gosta de botar matema. Como eu sou lacaniano, eu vou botar matema. Então, ela disse isso, é a mesma coisa. Eu vou colocar alguns matemas, mas não se afugentem, não saiam correndo, depois eu explico de uma maneira soft. Mas eu vou dar um exemplo de por que é importante pensar no atemporal da angústia e no tempo. A psiquiatria, ela muito orientada, muito organizada em alguns momentos também por uma lógica precisa, a diagnose, a nomeação psiquiátrica, sobretudo nas últimas 3 décadas, né? Está saindo aqui que minha conexão está instável. Se o som cair, vocês me dão um sinalzinho, tá, Ken? Porque aqui deu assim, e aqui de vez em quando dá umas quedas mesmo. A psiquiatria, então, ela é preciso nomear, não mais para identificar ou ter um manejo clínico necessariamente outro, que não nomear para bem escolher o medicamento preciso. E a angústia, então, não por acaso, ela foi rebatizada por vou colocar um nome bem genérico, se a gente vai no DSM-5, já tem um pouco, mas todos vocês ouviram falar um pouco da síndrome do pânico, que é um nome mais, talvez, moderninho, né? Da angústia. E vocês já vão perceber aí que, normalmente, quando os pacientes nos procuram por conta da síndrome do pânico, é no momento em que o sujeito da orientação, ele perde a sua orientação. Então, por exemplo, quando estamos dirigindo o carro, como estamos no elevador, ou no avião, ou no lugar, e ali o sujeito não consegue se orientar, e o que eles vão falar para a gente? Eles vão falar que o pior da angústia é que eles não conseguem escrever o horror daquela experiência numa temporalidade. Então, por conta disso, eles começam a ter a ansiedade, a angústia da angústia,
que é a angústia de não saber quando a angústia vai acontecer de novo. Né? A ponto da gente escutar na clínica, por exemplo, às vezes, eu queria até que a angústia viesse logo, porque se ela aparecer logo, eu já sei que ela veio, pronto, ela chegou. Ou seja, por que então isso que é chamado, né, na psiquiatria de síndrome de antecipação, ou de momento de antecipação, e que é tão desagradável na angústia? É exatamente o fato de que, contrariamente ao que acontece com uma fobia, digamos, uma fobia qualquer, fobia agente, por exemplo, onde eu sei, olha, vai ter o jogo do Palmeiras, eu não vou no estádio porque eu sei que ali eu vou ter. O sujeito ele consegue se organizar em tempo e espacialmente para, de um certo modo, se poupar daquilo. Por exemplo, Travou um pouquinho agora. tem crianças que têm muito medo. Agora voltou? Agora voltou? Voltou. Agora O som sim. voltou agora? Uhum. Se começar a travar muito, eu passo para o 4G, eu sincronizo aqui com o computador. Vamos ver por enquanto. Mas, por exemplo, vocês conhecem um pouco algumas crianças que começam a ter horror a parabéns. Não sei se vocês já viram isso. Morrem de medo de parabéns, começam a chorar. Então, eles não querem ir para as festas de aniversário que vai ter parabéns. A gente, pelo menos uns 2 ou 3 casos deles. Ou seja, o dia do parabéns, o dia do aniversário, vai estar ali, está localizado no tempo, e aquilo ali organiza um pouco e poupa, né, o sujeito daquele sofrimento. Né? Ou seja, a fobia já é um tratamento da angústia, de uma certa maneira. Lacan vai bastante complexa. Marcelo, acho que vamos precisar do seu 4G. Vamos para o 4G. Deixa eu botar aqui. Dá uns bodes de vez em quando. Vamos lá. Não fiquem angustiados. Tenham tempo. Deixa eu ver. Compartilhar, permitir acesso, ativar o Wi-Fi. Não é. Voltada, vocês vão ver aqui, mas eu existo. Estava melhor são os 4G, então. Vamos ver como é que... que cai e volta, talvez. Travou tudo. Só tem a voz de vocês. Está 34 graus na Bahia, mas o vento que está entrando pela janela dele está uma delícia. Às vezes, se as pessoas desativam a câmera, facilita assim, cai menos. É só uma sugestão. Vamos ver se ele volta aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, que Marcelo acho que caiu, né? Vocês estão vendo ele por aí? Não, né? Ele caiu, Kênia. Caiu, né? Tá. Então vamos esperar. Deixa eu ver se ele me manda alguma coisa aqui. Não tá aí para admitir, não, né?
Esperar um pouco. É que, como a gente diz, é na Bahia, né, gente? Então tem todo o som baiano, a coisa assim da. Não é assim aquela a internet, né, baiana. Um congresso que teve na Bahia, o que a gente mais ouvia é assim, relaxa, você está na Bahia. Então, é isso aí. Entrou. Entrou? Oi, pessoal. Oi, Marcelo. Tive que mudar, tive que vir para Ótimo. a minha... Né, vamos ver se a partir daqui eu consigo... Bom. A gente estava brincando aqui que você está na Bahia, né, Marcelo? Isso é contingência que não muda, que não dá para mudar. Não dá não, gente. Os orixás aqui da internet nem sempre são friendly, não. Amigáveis. Mas eu me lembro bem onde eu estava. É o seguinte, então, que eu acho que é importante esse ponto, né? Ou seja, a fobia, então, ela já é um certo tratamento, né? Ela é um tratamento da angústia. Ela permite uma inscrição temporal, uma certa inscrição no tempo e no espaço. A nomeação síndrome do pânico, ela, obviamente, que ela também é um tratamento, porque vocês percebem que algumas pessoas na clínica, no momento que elas falam, ufa, já sei, o nome disso é síndrome do pânico, aquilo ali dá um certo efeito, né? Dá um certo efeito e a tentativa que se vai fazer é de tratar, então, essa angústia pelo próprio real, ou seja, há um certo efeito do medicamento no corpo que reorganiza o sofrimento do corpo, né? E isso daí, esse sofrimento que é um gozo estranho e que não é localizável. Ou seja, na verdade, quando falamos do tempo, falamos já do modo como vamos inscrever o possível, porque nem tudo pode ser inscrito no tempo. Há o atemporal da angústia. Lacan, então, em todo o ensino dele, talvez um dos pontos mais fiéis de elaboração e que nos permite avançar vai ser exatamente falar da angústia. Porque essa angústia ela vai aparecer muito cedo, ela vai aparecer, por exemplo, de uma maneira, mesmo que o nome não seja angústia, em vários momentos de Schreber. Essa angústia ela vai aparecer apaziguada. Ontem eu estava numa excelente defesa de uma banca de tese. Eu estava em Minas Gerais ontem, não? Eu estava em Belo Horizonte, na UFMG, com Gilson Yanini, Antônio Teixeira, uma tese onde tratava-se muito do Kazem-Me, por exemplo, onde o ato deu um certo apaziguamento da angústia, né? E o ato é algo que, quando ocorre, cessa de não se escrever e se inscreve no tempo. Ou seja, o ato é também uma certa busca de uma equação e que passa pelo tempo, um antes e um depois. Não é isso? Assim, a partir do ato, você pode reescrever toda uma certa temporalidade e que na clínica vai ser, por exemplo, uma anamnese. Vai permitir que a gente fale de uma historicização daquilo. Por isso o tempo é importante, porque a interpretação ela é uma inscrição no tempo, né? A interpretação é um modo de agir que tenta suspender esse atemporal, por exemplo, da angústia e permitir ao sujeito algum modo, alguma equação para aquilo ali, né? Ele funciona um pouco dessa maneira também, né? Exemplo 2.
Já que estamos na Bahia, quem vem aqui na Bahia certamente conhece uma praia que eu gosto muito, embora agora anda muito cheia, antes da aglomeração, depois da aglomeração, quando abre, então, pouco importa, né? Ela enche muito, que é o Porto da Barra. E o Porto da Barra é uma praia muito boa de se nadar, porque é uma praia linda, que fica ali, urbana, que tem uma pequena enseada e que as pessoas gostam muito de nadar nessa enseada, né? De um lado para o outro, do Porto da Barra. E se trata de um sujeito que nadava ali, praticamente com muito hábito, cotidianamente, por anos ele nadava nessa praia, até que um belo dia, é um sujeito até que tinha uma certa hipocondria, ele assim, uns sintomas hipocondríacos, mas ele gostava de nadar ali no Porto da Barra, e um dia ele estava nadando e a água estava particularmente clara, bonita, límpida, e ele nadando. E a um determinado momento ele vai ter uma ideia meio louca, trata-se de um obsessivo, os obsessivos às vezes têm umas ideias intrusivas meio loucas que complicam a coisa, e ele tem ideia, nossa, essa água está tão límpida, que eu sou capaz de ver o fundo. E aí eu percebo que eu estou, digamos, a 20 metros de altura do fundo. E se essa água fosse tão límpida que ela fosse transparente, eu veria que tem um pequeno tubarãozinho passando ali, que nunca incomodou ele antes, porque a água é turva um pouquinho na água do mar, e ele começou a imaginar o que seria estar nadando numa água transparente e perdeu a sustentação e entrou em pânico e quase morre afogado. Por quê? Porque ele desaprendeu a nadar. Um sujeito que nadava há anos teve em pleno mar, né, uma síndrome, uma angústia muito grande, né, algo que desorganizou completamente o movimento dele. E o que salva esse sujeito? Que uma pessoa que estava numa pedra próxima, num lugar, né, alguns metros, viu aquela cena e começou a gritar para ele: olhe para mim e só ouça a minha voz e nada, vem aqui, olha para mim. E ele ficou ouvindo aquela voz e vendo aquele sujeito quando suspendia a cabeça e não pensou em mais nada. Ou seja, na hora que foi possível uma certa extração, um distanciamento feito pelo objeto voz, uma voz fora do corpo, esse sujeito pôde reorganizar o corpo dele. E ele conseguiu chegar até o final. Ou seja, ele pôde reinscrever o corpo no tempo e no espaço, graças à voz que estava no outro lado, né, que gritava ali. Isso mostra, então, também um pouco que o nosso papel, quando recebemos alguém com angústia, muitas vezes é entendermos que não estamos ali tanto pela interpretação, por dar sentido à angústia, como podemos fazer, às vezes, na fobia. A fobia nós podemos, inclusive, historicizá-la, ligá-la à castração, como é o caso do pequeno Hans, podemos chegar a colocá-la um pouco na comédia ridícula da castração, que no fundo é uma comédia mal contada, né? Tem uma amiga, Leda Guimarães, que alguns de vocês conhecem, que é membro da Escola Brasileira, e uma vez a gente estava conversando e rindo muito dessa história, dizendo assim, que papo de bêbado, né? Você pega a mãe, que não é castrada, bota um pênis nela para tirar e dizer, ela foi castrada. É só psicanálise para pensar uma maluquice dessa, né? Coisa de doido imaginar, né? Mas esse conto da carochinha, essa ficção, né, também é um certo tratamento a uma outra modalidade de angústia que eu vou falar mais adiante, mas que é uma inscrição no tempo, porque a castração é tempo. A castração permite uma temporalização, porque inscreve o sujeito na temporalidade significante. A castração, por ser uma ficção, ela pode ser contada, como um conto da carochinha mesmo. Você vai contar aquela história, né? E para contar um conto, é preciso tempo. Por quê? Porque para estar falando com vocês aqui agora, eu preciso do tempo
que me faltou aí por uns 3 minutos quando caiu o Zoom e eu tive que mudar de onde eu estou, né? Tive que sair do meu escritório e vim aqui para a minha varanda. Por quê? Porque eu posso falar para vocês tudo que eu quero, mas eu posso falar um significante após o outro. S1, S2, S3, e tem um sujeito que deve ter comprado um carro bem potente aqui, está adorando acelerar o carro aqui na rua para olha como meu carro é foda, né? Ele está passando aqui com o carro, terceira vez que eu usei. Deve estar adorando o carrão dele. Bom, então, um significante após o outro é S1, S2, S3, isso é tempo, né? Ou seja, o falar é temporal, é incluir o tempo. E o modo como vamos intervir, por exemplo, nas situações de angústia, eu convido a vocês a pensar que muitas vezes não é pelo que vocês falam, mas pelo fato de, naquele momento, vocês, eu vou usar essa palavra com todo o cuidado, mas que aqui é pertinente, é pelo objeto que vocês encarnam, como o objeto voz funcionou para aquele nadador. Que menos importante do que o pescador, ou sei lá quem ali na pedra, falava para o nadador, era a voz que contava. Talvez o olhar também. Mas era por estar ali numa função fora, de reorganização, como algumas vezes já me ocorreu, não tantas, mas já me ocorreu, talvez com vocês também. Tenho muitos pacientes, né, muitos analisandos, e já me ocorreu de um analisando me ligar, um analisando que normalmente não me liga, talvez passasse excepcionalmente para remarcar uma consulta, mas eu vi que ele ligou perguntando se podia falar comigo imediatamente. Eu, inclusive, estava, no momento, com uma pessoa no divã, mas eu entendi que se ele falou imediatamente, era imediatamente. Então, eu pego o telefone, ligo para ele me liga, por sinal, e ele estava tendo uma crise de pânico naquele exato momento, na hora que ia fechar a porta de um avião. E ele não sabia se ele fugia ou se não fugia, tal. E eu ouvi com ele e falei assim, fique no avião, você consegue fazer essa viagem. Não foi pela autoridade, não foi pela transferência, tudo isso, claro, ocorre, mas certamente foi muito mais por ele ter encontrado essa voz, sob transferência, obviamente, a voz do analista, do outro lado da linha. Aquilo ali teve uma função que permitiu a ele, e realmente bastou aquilo, e ele conseguiu, claro, se organizando lá, isso depois são consequências que você vai tentar colocar isso na análise. Mas isso mostra um pouco a questão do tempo e da angústia. E que isso acontece a todo momento com todos nós. Existe algo da angústia que, obviamente, uma análise que é levada a bom termo deve suscitar essa angústia, deve mobilizar essa angústia. Eu digo que uma análise que não mobiliza, que o sujeito não fica angustiado hora nenhuma, não é uma análise. Uma análise que é análise, quem faz, quem submete uma análise. Por exemplo, uma coisa que eu sinto falta no momento virtual, que acontecia comigo nos meus mais de 30 anos de análise, mas certamente os que fazem análise, eu imagino que a maioria, todos fazem, eu sinto muita falta nos atendimentos virtuais da angústia da sala de espera. Porque aquele momento ali na sala de espera é um momento meio angustiado. Você tem que lidar com aquele momento, né, que você está ali do lado antes de entrar, e aquilo dá uma certa angústia. Essa angústia é boa, ela é importante. Né? Eu me lembro que eu ficava olhando assim, tinha gente que lê, faz palavra cruzada, né, no consultório do analista. Eu me lembro que tinha muita gente ao mesmo tempo. Então, como esse povo está conseguindo ler aqui? Eu estou aqui completamente terrificado aqui, porque eu vou entrar na sessão e gente rindo, contando piada, né, tal. Eu não entendi aquilo. Porque, para mim, aquele momento, aquela angústia inicial, a angústia de começar a falar, por exemplo,
né? Porque você deita no divã, principalmente no divã mesmo, e tem um pequeno momento que, às vezes, tem gente que não, claro, no caso a caso, mas muitas vezes, e para mim eu acho que é importante, aquela fração de segundos antes que a pessoa comece a falar. Porque ela sabe que ali ela vai estar no momento de angústia, ela vai escrever aquilo no tempo. E ela sabe que em algum momento a interpretação do analista, o corte, vai interromper aquela temporalidade também, o que, claro, vai mobilizar uma certa angústia, que não acontecia nas análises, por exemplo, que o tempo era fixo, que o próprio paciente controlava a angústia. Olha, não tinha muita angústia, porque ele olhava para o relógio, vou ficar mais 23 minutos falando aqui, e eu sei quando vai acabar. E uma das coisas que a gente mais ouve no corte de sessão é exatamente a angústia que provoca a variação do tempo, não é? De você não saber se vai cortar naquele momento. Eu já escrevi sobre isso. Eu considero o divã, para quem faz uma psicanálise lacaniana, o divã ele tem que ser um assento ejetável. Você nunca sabe que botão você vai apertar que vai te botar para fora do divã, que você vai voar para fora do divã, né? E você nunca sabe qual é a técnica. Então você começa a teclar em determinadas coisas, de repente você... Tem um brinquedinho, quem tem filhos vai se lembrar, tem um brinquedinho que é assim, não sei se lembra, é uma mula que você vai pendurando uns negocinhos de plástico em cima da mula. Aí, às vezes, você pendura errado, o negócio dá um coice, explode, vai tudo para lá e você perde o jogo. O divã é mais ou menos aquilo, né? Tem que ter um momento que aquilo tem que provocar um pouco essa angústia da interrupção. Então, a gente percebe que tempo e angústia, para quem quem não quer fazer um aplastamento dessa angústia, né? Uma normatização dessa angústia, quem vai levar a angústia a sério vai ter que saber que vai lidar, então, com essa dupla face, que é a face do significante, do que pode ser dito, e daquilo que, na angústia, não vai encontrar resolução no campo das palavras, né? Por isso também, já dando mais uma antecipação, é por isso que determinadas situações que envolvem o gozo feminino, o gozo suplementar, são tão próximos da angústia. Que enquanto algo do gozo é ordenado pela castração, né, não significa absolutamente o conto de carochinha, que a gente viu, mas significa que algo é ordenado numa lógica localizável no tempo e no espaço. Tanto é que pode ser contábil. O gozo masturbatório, por exemplo, é um gozo que você conta, gozo 1, gozo 2, gozo 3. Ele é contábil, ele se inscreve no tempo. Enquanto a experiência do gozo suplementar é algo que, mesmo que um homem ou uma mulher, na grande maioria das vezes a gente percebe, talvez porque a nossa cultura muito falocêntrica faz isso, mesmo que uma mulher o experimente, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que ela conhecerá 100% das coordenadas que vão fazer com que ela possa reproduzi-lo. Por quê? Porque nenhuma fantasia sexual, por exemplo, pode necessariamente conduzi-la a repetir aquela experiência. É algo de um abandono e onde se abre mão também exatamente da fantasia, que é o modo masculino de localizar a inscrição, por exemplo, no tempo e tornar aquilo contábil. É por isso que a angústia funciona muito mais no sujeito feminino, sobre essa vertente de algo que a gente pode chamar do ponto onde as palavras não dão conta. Vamos chamar isso de abarrado para os lacanianos, né? Aquele ponto onde a gente pode dizer que a angústia do abarrado é a angústia daquele ponto que não encontramos resolução nas palavras. Feito esse pequeno preâmbulo,
eu vou agora, eu vou inverter, por isso que eu fiz dessa maneira. Primeiro eu trouxe as situações, para que vocês tivessem mais ou menos, né, uma ideia. Não é uma ideia alegórica, mas uma ideia pela experiência clínica. Fica mais fácil agora eu introduzir, então, para vocês um pouco daqueles matemas e das questões mais lacanianas, né? Vamos tornar um pouco mais um lacaniano puro e duro, né? Então, deixa eu fazer aqui compartilhar algumas coisas que eu pensei. Deixa eu ver aqui. Eu saí, eu acho que eu desliguei aqui. Ele está aqui. Vamos lá. Vamos. Muito bem. Eu vou começar, eu vou tentar fazer agora, nesse tempo que eu tenho aqui, um sobrevoo muito em curto-circuito, de talvez mais de 20 anos de seminários de Lacan, e muito mais ainda se a gente pensa que eu vou começar aqui trazendo para vocês um texto que foi escrito ainda no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, que é o Estádio do Espelho, e tentar trazer para vocês um pouco a angústia, como ela vai se colocando já no Estádio do Espelho, e como aquilo vai evoluindo na teoria, né, na construção de Lacan. Lembrando o seguinte, toda vez que algumas coisas parecem um pouco difíceis em Lacan, lembra que o objetivo de Lacan nunca foi complicar. Foi exatamente buscar a transmissão mais fiel ao que ele vinha pensando. E uma das grandes questões de Lacan, não digo que é a maior, mas que é uma das questões que ele vai levar isso até o final, até o seminário 24, o momento de concluir, é a questão da angústia, que vai encontrar, obviamente, o seu vamos chamar, seu ápice, seu clímax no seminário 10, mas que a todo o estofo de minimamente 8 anos antes, a partir do seminário 2, principalmente, e o seminário 3, onde nada foi possível no seminário 3, se Lacan não tivesse feito um esforço topológico próprio para a segunda tópica freudiana que ele vinha estudando no seminário do Homem dos Lobos, que não foi publicado como seminário 1, seria, digamos, seminário -1, no seminário 1, no seminário 2, os escritos técnicos de Freud, naqueles seminários. E Lacan propõe, no seminário 13, ele inaugura uma topologia que lhe é própria para a segunda tópica freudiana, que é o esquema L. E que se trata um pouco de pensar já ali questões que trazem no esquema L questões de quase 2 décadas antes que ele vinha trabalhando, que a gente vai encontrar, por exemplo, no Estádio do Espelho, lá de 36, né, do final dos anos, e que foi publicado depois da guerra. Então, vamos lá. Por isso, eu achei curioso começar aqui, né? Opa, como é que eu faço isso aqui para diminuir vocês aqui? Pronto, vocês sumiram aqui. Agora vai, agora eu consigo, né? O que eu gostaria de trazer para vocês, inicialmente, é lembrar a vocês que o eu, aquilo que nós chamamos eu, ele é formado especularmente. Ou seja, ao tomar um pouco, tomemos o bebê, né? Esse bebê ele constrói essa imagem e em um certo momento ele subjetiva e ele diz: essa imagem sou eu, não é? Ou seja, é como se através de um certo portal que está aqui, esse outro, né, funcionasse para ele como algo especular. Então, o eu se constrói no espelho, se constrói nessa imagem especular. E é a partir dele que você sabe que no começo o bebê ele está certo,
Depois é que ele vai ter a ilusão que a imagem do espelho é ele. E essa ilusão ele vai levar para o resto da vida. Hoje, todos nós, quando olhamos para o espelho, não é isso? Todos nós, quando olhamos para o espelho, nós dizemos o quê? Que essa imagem sou eu. É assim que a gente fala, né? Essa imagem sou eu. Cadê aqui? Só que não. Essa imagem é a imagem que reflete uma parte de mim. Mas ela não dá conta de toda uma internalidade de sensações, que a gente vai chamar de gozo, que não são traduzidos na imagem do espelho que nós chamamos eu. Né? Então, que essa fórmula vai para a sua formulação final, para cima criança. Deixa eu... Peraí, alguém está falando e a gente não está... mas eu não sei se é uma pergunta. Não, mas isso aí ela pergunta escrevendo. Não, agora eu tô... Então, por favor, desliga e pergunta no chat, por gentileza. Não, depois a gente volta. Por que isso é fundamental, esse ponto? Porque exatamente vai haver aqui. Vocês veem aqui, digamos, esse círculo aqui amarelo, o branco que está aí. Digamos que esse branco é aquela parcela de gozo que não vai ser localizada na imagem especular. Eu não vou localizar algo, então, ou seja, é algo que é sentido, no sentido de que é gozado, mas que, se eu nomeio de corpo, o corpo construído no espelho, não sei se vocês já percebem aí, que eu vou ter, eu chamo meu corpo de corpo, a partir do espelho. E eu tento traduzir todas as experiências de gozo que eu sinto nesse corpo especular. Óbvio que, então, o que vai acontecer? Haverá um resto de gozo no corpo, um resto, que não vai se integrar à minha imagem no espelho. E vocês imaginam como deve ser complexo você ter algo gozado em si, no sentido de gozar, que não encontra tradução em si mesmo. Terceiro exemplo, né? Jovem menino, criança de 4, 5 anos, em um determinado ambiente, em algum momento, ele sente um prurido no ânus, uma coceira no ânus. Ele estava num ambiente público, brincando com amigos. E ele começa a coçar o ânus e, de repente, ele fica completamente paralisado, aterrorizado, em angústia, uma angústia que vai acompanhar esse sujeito até praticamente os 40 anos de idade, quando ele vê o corpo vivo dele sendo expelido pelo ânus. Uma sensação horrorosa que ele teve, e que foi uma sensação tão forte que ele ficou paralisado, ou seja, foi a angústia que ele teve naquele momento, quase com uma despersonalização, que ele sequer correu para chamar os pais. Ou seja, aquilo nem se converteu numa fobia que permitisse que ele fizesse uma demanda ao outro, que demandasse ao outro alguma coisa. Ficou aterrorizado com aquele corpo vivo dele, que não era ele. Era ele, não era ele. Mesmo muitos anos mais tarde, alguns anos mais tarde, ele tendo entendido o que é uma lombriga ou um verme, que foi o que aconteceu, ele expeliu um verme. Ninguém tinha contado para ele o que é expelir um verme, né? Vocês imaginem, então, a angústia que foi para esse menino, esse verme. Só quando, em transferência, em análise, quase 30 anos, 30 e poucos anos depois, em análise, ele fala dessa cena e fala do verme, ele nomeia aquele objeto da angústia pelo nome verme, coisa até que ele tinha feito antes. E, ao nomear, cessa uma série de sintomas da constelação hipocondríaca do sujeito ligados à angústia, que é um sujeito que tinha muitas angústias. Ora, o que significa ele ter podido falar em análise do verme?
o objeto A, verme, foi nomeado. E nomear é uma das maneiras de separar o objeto. Há uma extração do objeto. Ou seja, a fala, ela, de uma certa maneira, ela separa aquele objeto. Ele rebate o objeto que estava na fronteira entre o real, daquele verme, e o corpo, que é o imaginário, sem recurso do simbólico, porque quando a gente tem recurso do simbólico, significa que, diante desse real do gozo do corpo, né? Esse real que está aqui, vamos voltar a compartilhar. Né? Esse real que é o surgimento, isso aqui poderia ser um verme, por exemplo, mas no caso não, no caso uma série de sensações que temos. Esse real, a maneira como nós podemos pensar um tratamento pelo simbólico a esse real chama-se castração. Por quê? É uma maneira como a gente introduz o simbólico ali onde o real do gozo e o corpo levariam o sujeito para o campo da angústia. A partir de aí, aquilo se constitui em algo que tem a solução precária, né, mais útil para uns, menos para outros, mas ela é meia boca. A gente sabe que a castração ela não pode ser uma construção, digamos assim, hiper eficaz, sabemos disso, mas que dá conta de uma série de... É um dos tratamentos que se dá também para isso. Lacan ele vai falar da castração, mas ele vai partir para outros elementos também, né? Ou seja, é preciso pensar, então, que a realidade imaginária, que é essa realidade que nós construímos e que permite que nós nos falemos uns com os outros nessa realidade e que faz com que tomemos os outros e que nos coloquemos na cena, e compomos essa cena que é a realidade do mundo onde habitamos. Ela, agora ficou vermelho aqui, ó, tudo bem. Esse vermelho, espero que vocês estejam vendo, não faz parte da realidade, né? É um resto que escapa à realidade que construímos. E é preciso fazer algo com esse resto que escapa à realidade, não é? Porque esse resto é exatamente o que faz com que, de um certo modo, eu gosto muito dessa foto que eu vi, né? Deixa eu botar aqui, esse resto que escapa à realidade, é que o próprio espelho, na verdade, há, de uma certa maneira, oculta algo que é, isso aqui no caso é um monstro, mas pode ser um verme, né? Algo monstruoso, que é algo que escapa da realidade, certo? Isso vai aparecer muito bem num filme que vocês já assistiram, que é o Cisne Negro, não é? O Cisne Negro, vocês se lembram? Que é aquela bailarina, né? Como é a Natalie Portman, aos poucos ela vai, a realidade vai fracassando a partir do momento que ela tem, se a gente fosse brincar com Lacan, é claro que é de quem é Aronofsky, né? Se não me engano, eu acho que é o diretor. Ele não acredito que ele tenha lido o Esquema L de Lacan. Então, tudo que eu estou fazendo aqui sou eu. Mas, visivelmente, existe uma questão no Esquema L, que é essa questão da realidade entre ideal do eu e eu ideal, e que, em algum momento, era impossível para ela ocupar essa posição de ideal, principalmente para a mãe, que era o ideal do outro, ali, aquela posição que ela tinha que ocupar, que todos queriam que ela ocupasse, e ela não conseguiu ultrapassar o espelho do eu ideal, o ideal do eu. Tem uma maneira que eu disse até naquele meu último livro, Self Logo Existo, que eu gosto. Se vocês não sabem muito bem a diferença entre ideal do eu e eu ideal, eu costumo dizer que ideal do eu é aquela foto linda que a gente posta nos selfies e no Instagram, com filtro, que a gente está linda, assim, né? Com o melhor ângulo de nós mesmos, né? Fica assim, bonito, né? E o eu ideal são aquelas 60 fotos horrorosas que a gente não posta, mas também nunca deleta,
né? Aquelas fotos que ficam ali, essa eu não gostei. Só que nós somos essas 60 fotos. Nós não somos aquela foto bonita com filtro, né? Essa que a gente bota no Instagram, no Facebook, né, para ficar bonitão. Mas eu também vou botar foto com brócolis, no, sei lá, coentro no dente, aí não bota, a gente bota. Só que nós somos essas 60 que a gente não bota. Essas são as verdadeiras, né? A gente sabe que o mundo dos espelhos das câmeras deformou isso de uma maneira que surgem várias expressões do sintoma especular, como as anorexias, que a pessoa nunca está à altura do que a imagem do espelho, nessa certa tirania do espelho. Isso mostra que há uma certa dismorfofobia por estrutura, e quem comanda essa dismorfofobia é exatamente um gozo, algo do corpo que escapa à imagem construída no espelho, que impede que a gente absorva aquela imagem no espelho, né? Percebemos que é possível fazer uma inscrição de um certo tratamento disso pela castração. Lacan vai evoluir um pouco, ele começa no seminário 4, 5, 6, ele vai trabalhar muitos avatares da castração, fetiche, ele trabalha muito nesses anos, mas aos poucos ele vai entendendo que mais importante do que pensar a castração é pensar esse resto que está ali e funciona como um monstro em nós e não no espelho, como objeto A, algo a ser extraído. Então, de que formas nós vamos passar, e aí eu vou poupar vocês aqui do famoso esquema óptico, mas que dá conta disso, como eu vou rebater para o campo do outro, para o outro lado do espelho, aquilo que, no fundo, é um resto não assimilável àquilo que eu chamo de corpo, né? Ou seja, o nosso corpo, que a gente levanta, vem assistir uma aula, sai na rua, sai andando, vai passear, vai andar de bike, vai copular. Esse corpo é um corpo orientável no tempo e no espaço, né? É o corpo que permite, é o corpo, por exemplo, é o corpo da realidade, é o corpo da sincronia dos relógios. Como até Freud vai falar um pouco isso, comenta, né? Ou seja, 11h07, se vocês certamente estão, por sinal, se vocês estão no mesmo fuso horário que eu, 11h08 agora, é 11h08 para mim e 11h08 para vocês. A realidade me permite estarmos no mesmo tempo, que não fomos nós que decidimos, foi o outro que arbitrou. Ou seja, vocês vão perceber que para estar na realidade é preciso que ambos, eu e vocês, vocês e eu, falemos a mesma língua do outro, né? Nós temos nossas maluquices, nossas línguas inventadas. Eu digo perfeitamente que, por exemplo, atrás de mim, eu posso nomear uma palavra e chamá-la de estrunfe. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. E eu posso chegar para vocês e falarem, olhem o estrunfe que está atrás de mim. Vocês não vão saber, porque essa palavra foi inventada. Mas na hora que eu falo, há um ventilador de teto atrás de mim, ventilador de teto é uma palavra do campo do outro, né? Então, agora, nós podemos compartilhar, quando eu falo, olha o ventilador de teto que está atrás de mim, é uma palavra que vem do campo do outro, bons amigos. E tem um detalhe, é que o Strumpf, na hora que eu comuniquei para vocês, já não é mais minha, já passou a ser uma palavra do outro. Tanto que agora, se eu falar o Strumpf atrás de mim, vocês já saberão que eu estou falando do ventilador. Então, pronto, ela já não é mais minha, essa palavra. Ela já é uma palavra que caiu no campo do outro, né? Porque eu perdi essa palavra, eu lancei essa palavra no campo do outro. Ou seja, ela já passou a ser inscrita numa temporalidade, né? Então, voltando aqui um pouquinho, bom, vocês só sabem que o final não foi dos melhores, né? Nesse caso aqui da... Cadê? Foi? Compartilhar, tá aqui.
que o final não é dos melhores, porque ela confunde de tal maneira a sua imagem com a imagem de uma alteridade, de um outro. O nome dela é até a Mila Kunis, que faz o papel do outro, que uma hora ela quebra o espelho e do próprio espelho, né, muito interessante essa cena, isso que eu falo que é muito lacaniana, ela fere a imagem do outro especular, que no caso é Mila, e só depois vocês vão perceber que no fundo ela tinha ferido a si mesma, ela tinha se esfaqueado a si mesma, não tinha atingido a si mesmo com o espelho. Ou seja, o caco do espelho fez com que ela usasse aquilo para ela mesma, né? E tudo isso, é claro, vai estar aqui, né? O esquema L é aquele esquema que tem a realidade imaginária, o eu ideal, o ideal do eu, que é temporal, e temos essa outra diagonal que no esquema L Lacan chama de inconsciente, que é uma diagonal que faz com que aqui está o outro e, portanto, também o supereu, o superego. Por quê? Porque o outro não dá apenas as palavras para que o sujeito fale aqui no eixo imaginário. Ele dá também os valores das palavras. Qual é o primeiro grande valor da palavra? Né? Qual é o primeiro? Qual é a primeira palavra que não serve só para fazer gugu, dadá, blá, 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 mamãe, papai, lindo, mas que tem uma função de superego? É não. Né? Não pode, não faça, não vem. Ali, o não, quando vem do outro, ele não vem como uma palavra que vai servir para brincar só com a língua, blá, blá, blá. Ele vem com valor. Ou seja, o outro já veicula também, por isso que eu digo que no fundo, se vocês perceberem, o esquema L, ele é exatamente... sumiu algo aqui. Alguma coisa não rolou. Deixa eu ver aqui. Tá. É porque eu fiz errado. Ou seja, o esquema L é, no fundo, a segunda tópica freudiana. Reparem, aqui você tem o eu, aqui você tem o id, e aqui você tem o superego. Não é? Por que aqui é o id? Porque Lacan escreve o id. Quando ele coloca es, na verdade, vem de das Ich und das Es, que é o eu e o isso, o eu e o id, em alemão. Então, ao colocar aqui o reservatório pulsional, nós vamos perceber outra coisa. Que eu abro a boca para falar aqui, que aqui é onde está também um dizer. Mas quando eu falo alguma coisa para alguém e ouço de alguém alguma coisa. E tudo isso presidido pelas palavras que vêm do outro. Né? Obviamente, a coisa, quando fracassa, né, esse outro, que é o tesouro dos significantes, faz com que, inicialmente, as palavras do outro, quando a realidade existe, faz com que recebamos a mensagem do outro. Aqui, por isso que isso aqui está churiado, está vendo? Está pontilhado. É para dizer que a mensagem do outro nos chega de forma invertida. Invertida exatamente pela essa torção que a realidade nos dá. Então, eu abro a boca para falar aqui, mas a mensagem do outro ela chega no zigue-zague. Mas a mensagem do outro, do significante, nos chega como uma palavra privada quando fracassa a realidade. É aquilo que a gente vai chamar de inconsciente a céu aberto. É quando a diagonal do inconsciente, né, ela sem o zigue-zague do imaginário, esse inconsciente nos chega diretamente, né, vai chegar ali, né, diretamente. Por isso que eu gostaria de brincar com vocês um pouco. Todos vocês sabem o que é isso, nessas bolinhas de sorteio. É que, no fundo, eu convido vocês a imaginar um pouco essa bola que sorteia, um pouco como o próprio esquema L. Eu vou dizer por quê. Tomemos essa diagonal do inconsciente, vocês vão se lembrar que a diagonal do inconsciente, Freud diz isso no artigo, né, dele lá, o inconsciente está lá, vocês vão encontrar, né? O inconsciente, ele não conhece o tempo. O inconsciente também não conhece o espaço, né? Ou seja, todo aquele mundo da lógica, tempo e espaço,
não estão nessa dimensão do inconsciente. É por isso que um sonho, vocês vão poder dizer, era ontem, mas era no dia que eu nasci. Era meu tio, mas era uma xícara, por exemplo. É isso? Vocês vão poder... exatamente porque no inconsciente não existe esse ordenamento temporal. Estamos falando de tempo em angústia. Mas o que chamaríamos de consciência, que é a realidade, que é a outra diagonal, ela é totalmente inscrita no tempo. Então, quando eu brinco de vocês considerarem... Eu não sei o nome disso, a Roda da Fortuna, tem vários programas, né, tipo Silvio Santos, essas coisas, sempre tem, né, essas coisas de sorteio. Eu convido vocês a imaginar mais ou menos isso da seguinte maneira. Vamos lá. Essa brincadeira que eu gosto de fazer. Para frente. É aqui que eu mexo. Ou seja, tomemos a diagonal do inconsciente, que atinge, é o eixo que vai do S ao grande outro, como se fossem o globo, onde você tem a bola 18, 2, 33, 21, 1, 16, está vendo? Aqui você tem... Ou seja, o que chama a atenção? Se o inconsciente não conhece o tempo, vocês vão entender que 17 pode estar tão perto de 8 quanto de 5. Acaba aquela ideia que 17 é um número imediatamente superior a 16 e inferior ou anterior ao 18. Não é? Se a gente pensa que isso é o tempo 17... Opa, voltei algo que não precisava, eu vou lá depois. Né? Ou seja, aqui as palavras estão em sincronia, elas estão todas ao mesmo tempo, elas vão ser misturadas. Né? Aqui nós podemos ter o sorriso do gato de Alice sem o gato de Alice. Né? O sorriso vale pelo sorriso. Richard Rorty, um filósofo muito interessante, morreu até precocemente, acho que mais de uma década já, né? Lia Freud muito, e ele tem um artigo que é muito interessante, que ele fala da 17idade do número 17. Né? Que 17 é 17 em si. 17 aqui não é um número maior que 16 e menor que 18. Mas aí vem um sorteio. 17, 3, 5, 9, 1, 21. Né? A outra diagonal, S1, S2, S3. Essa é a série da realidade e diacrônica, porque eu posso falar um significante após o outro. Não é isso? Ou seja, aí você ganha um Fusca, por exemplo. Fusca, né? Agora nem existe Fusca. Ganha o carro agora. Deve ser um Uno, milho que eles dão, sei lá. Na época ganhava um Fusca. Eu sou velho. Então, existe a série premiada, ela tem que ser essa série. Né? Ou seja, o prêmio, que é aquela série que saiu ali, é porque aquela série faz sentido. É o sentido do prêmio. Né, o sentido da loteria. Enquanto eles estão no globo, não faz sentido algum. Eles estão ali soltos temporalmente, eles não estão ali. Qual é... Lacan sempre ele vai nos dando mais notícias aos poucos, né? Eu vou fazer assim também, né? Qual é a má notícia que nós podemos ter aqui? É que esse globo, digamos que esse funil por onde sai o significante, seja a nossa boca. Ou seja, eu posso falar todos os números, contanto que eu fale um após o outro. Ou um significante após o outro significante. S1, S2, S3. Mas acontece que não existe essa bola, essa esfera, que contenha todos os significantes e, de vez em quando, quebra o globo e cai em todos os significantes ao mesmo tempo, todas as bolas. E é um pouco o que acontece naquele surto psicótico, que o sujeito não encontra mais nenhum referencial simbólico, porque ele não consegue mais ordenar no tempo e no espaço, né? Todas as palavras que caem. É aquilo que em Schreber, por exemplo, todo o sentido, o não sentido se anula. Você não consegue mais,
né, se servir dos significantes para, a partir dali, vocês conseguirem ordenar a vida de vocês no campo da realidade. Não é isso? O que é importante, então, se a gente pensa nisso? É que vocês vão entender que isso que é chamado de castração e que vai evoluindo o nome, passamos pela lógica falamos do objeto como um tratamento da angústia, isso vai evoluindo, mais Lacan evolui, mais ele muda a topologia, ele vai melhorando a topologia, ele vai aperfeiçoando essa topologia, e, é claro, a partir disso, ele vai abandonando um pouco, isso vai acontecer, por exemplo, a partir do cenário 18, 19, cenário 20, que é o grande momento de ruptura, onde a gente percebe que a lógica fálica ela não vai dar conta de organização do sexo, da vida, das coisas do sujeito. É isso que eu quero mostrar um pouco, porque mostrando uma passagem que eu acho muito interessante, é que Lacan ele tentou fazer esboços topológicos mais complexos do esquema L, que ele nunca usou nos seminários. Ele não usou no seminário, eu acho que ele viu que o troço era complicado e talvez faltasse, nos anos 50, um conhecimento topológico a Lacan, que ele foi adquirindo a partir dos anos, que permitisse ele aperfeiçoar o esquema L, que já era uma tentativa, um esforço topológico para dar conta da segunda tópica. Já era isso naquele momento. Mas, e é nesse momento que Lacan, ele chega a fazer em uma conferência esboços topológicos, que ele começava a entender um pouco já disso aí, ele faz uma conferência que é bem contemporânea, bem próxima do seminário 3, onde ele produz o esquema L ali, que vai 12 anos depois, virar um dos textos dos escritos, mas que foi pronunciado como uma conferência na época do seminário 3, que é alguma questão preliminar a todo o tratamento possível às psicoses, e nesse texto ele faz exercícios topológicos bastante difíceis, as deformações do esquema R e por aí vai, mas quando ele publica em 66, ele faz uma nota de pé de página que é muito importante, porque é essa nota de pé de página que permite que a gente subverta um pouco e entenda um pouco o caminho que Lacan vai tomar dali para diante. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Vamos lá para vocês. Ele vai dizer que o plano da realidade é uma nota de pé de página, escrita em 66. Ora, o que acontece entre quando essa conferência foi pronunciada lá em 54, por ali, e 66? Aconteceu tudo, inclusive o seminário da angústia. Ou seja, Lacan já tinha feito um caminho muito grande em cima da topologia, e ele vai dizer que a diagonal da realidade do esquema L, na verdade, é um plano. O que ele faz, então? Ele introduz uma terceira dimensão ao esquema L, que antes era bidimensional. Antes, estávamos habituados a olhar o esquema L apenas com as duas, né, dimensões, chato, como se fosse um esquema chato, né, aplastado. Assim. Mas, na hora que colocamos uma terceira dimensão, né, como um plano, como se fosse um plano, nós introduzimos uma terceira dimensão e percebemos que a realidade é um plano e que exatamente ela permite que, se é a realidade, é nesse eixo da realidade que nós localizamos o corpo, lembram? Né? Ideal do eu ideal, o moi, tudo se passa nesse plano da realidade. Porque esse plano, na verdade, ele funciona como uma casca, certo? Que oculta parte do gozo que não foi traduzido aqui. Então, na verdade, algo aqui fica como um resto não assimilável aqui. Isso aqui é aquela bolinha branca que eu tinha mostrado no espelho. Se aqui é o corpo construído no estádio do espelho,
lembrem que um resto de corpo não vai compor a cena da realidade. Não é isso? Ou seja, o esquema L ele já mostra como é possível dar uma ideia. Aqui na Bahia se usa muito, inclusive muito, pensando um pouco, né, nas religiões de matriz africana, que eu gosto muito, acho maior barato, que é pensar que o corpo especular, esse sistema diagonal do esquema L, nos permite ter o corpo fechado. A ideia do corpo fechado, que é a ideia de que o outro está bem do lado de fora, que é o outro das palavras, e que o meu gozo é meu, uma apropriação do meu gozo. Embora saibamos que, e aprendemos isso desde Schreber, que quando a realidade não fracassa um pouco, o outro nos invade completamente, nós entramos num casamento ali com o outro, que Schreber viu, vocês viram que não é fácil, por quê? Porque Schreber ele ficou em total desamparo, a realidade foi incapaz de separá-lo desse outro, né? Que na assíntota levaria mesmo ao assassinato de almas, à morte, à dispersão do próprio Schreber no campo do outro, né? Se fundindo ali, copulado por Deus, fazendo filhos e por ali vai, né? Então sabemos que quando fracassa a realidade, a coisa não funciona muito bem. Só que aí Lacan vai mostrar que esse plano, no fundo, a coisa é mais complicada, porque ele vai dizer que isso não é um plano simples. Porque esse plano, se ele fosse assim, primeiro que a gente estava desempregado, não haveria psicanálise, por quê? Porque tudo que se passa na rua, na alteridade, e o inconsciente estaria isolado do que é esse gozo do sujeito. E o corpo fechado seria realmente fechado. Só que ele vai dizer que esse plano é uma fita de Moebius. Não é um plano simples, ele é um plano que tem uma torção, né? Como vocês sabem, a fita de Moebius é uma fita que, se eu estiver andando em uma superfície, eu chego no outro lado. Não é isso? Ou seja, então vocês vão perceber que o corpo não é o tal corpo fechado, se o plano especular que me faz construir o meu corpo ele é moebiano. Por isso que vocês vão ver que, por mais que seja bonitinha essas formiguinhas na capa do Seminário da Angústia, não é tão bonitinho assim, que significa que essa formiguinha ela pode sair de dentro do corpo ou vir de fora do corpo. E basta uma formiguinha a gente ter a impressão de que ela é dentro e fora, ela vai dar, provavelmente, o mesmo horror que o Verne causou àquele jovem, que é a ideia de que o nosso corpo ele é incapaz de fazer um dentro e um fora nessa relação do objeto, que é por isso que o objeto A ele é um objeto que ele nunca foi perdido e que, numa certa mutação, o transformamos em causa de desejo quando o colocamos no campo do outro, mas que em nós ele é resto. E ele é os dois. Ele é aquilo que nós vamos buscar no campo do outro como aquilo que nos falta, sendo que ele nunca faltou, que ele sempre esteve em nós, mas como perdido em nós no momento em que construímos nosso espelho. Não é? Construímos nossa imagem a partir do espelho. Então, é esse que é o sofrimento, mais ou menos, da angústia, que vai fazer com que, ao colocarmos isso como causa do desejo, né, colocarmos isso mais no campo do outro, significa que rebatemos para o campo das palavras aquilo que angustia, e aí entra o tempo. E aí temporalizamos isso. Né? Podemos contar as grandes histórias de amor, que são falsas, né? A gente sabe. Eu costumo dizer que o amor não existe. A prova disso é que a gente vive tendo que dar prova de amor. Né? Se o amor existisse mesmo, fosse só o concreto, a gente não precisava dar prova de amor. Para mim, o amor são as cartas que a gente escreve de amor. Que bom que tem cartas de amor, né? Porque ele mesmo, ninguém sabe o que é. Então, a gente fica inventando, né, o que é o amor, tal. Ou seja, que é uma maneira, e que é importante isso, que é uma maneira da gente
tirar né, deixar de viver naquela mísera existência de ser um resto, né, longe da epopeia, das causas, do desejo, que a gente vai ver mais adiante. Ou seja, então o que a gente vai perceber é que se o plano moebiano fosse recortado, seria possível, sim, pensar numa certa interioridade do gozo e uma externalidade do outro. Mas, ao aplicarmos o plano moebiano ao esquema L, o que vai acontecer é isso. É que vocês vão perceber que se eu sigo andando por aqui, eu chego no outro lado. Há uma reversibilidade entre o campo do outro e o meu campo. Não é isso? Ou seja, mas olha o lado bom. Isso só vai acontecer no infinito. Se você segue o plano moebiano no infinito, é que é a torção. O plano moebiano é um plano que no infinito ele vira. Está lá no infinito. E aí nós temos, então, um problema do infinito. Se a gente resolve o problema do infinito, melhora um pouco. E como é que a gente vai resolver o problema do infinito? Né? Tem algumas maneiras de resolver. Eu me lembro que minhas filhas, quando brigavam, as crianças brincando assim, elas têm muito problema com a palavra infinito, né? Porque é muito grande, né, o infinito. E eu me lembro assim, de ouvir um diálogo assim: eu te odeio o infinito. E aí a outra responde: eu te odeio 2 infinitos. Aí eu te odeio 3 infinitos. Ou seja, elas estavam tentando trazer o infinito para a conta dos dedos dela, para o infinito ficar de um tamanho que elas tivessem conta, né? Dessem conta do infinito. E é mais ou menos isso que faz, que Lacan vai perceber, que é uma solução para evitar que no infinito o gozo e o outro, esse ser em sua estúpida e inefável existência, como ele vai dizer que é o S, encontra esse outro no infinito. Então ele vai criar algo maior que o infinito. Ora, o que é maior que o infinito? O que é que está em todos os lugares ao mesmo tempo? O que é que desconhece o tempo? Deus. Né? Ou, no caso, algo parecido com Deus, que é o nome do Pai, que é aquele que chega e faz assim: o tempo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, ele está fora da lei do tempo e do espaço. Né? Deus ele existe antes do universo e vai existir depois do universo. Ele vai estar aqui, ele vai estar na galáxia, sei lá qual, lá de Star Wars. Ou seja, ou como uma criança ficou muito preocupada ao ouvir de um sujeito religioso que foi perguntar para esse sujeito se Deus estava em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares nos olhando. E é claro, a pergunta da criança é muito pertinente, inclusive no banheiro, né? Imagina se Deus está no banheiro, né? Que horrível. O pior que, como a gente sabe, com Freud, Deus está no banheiro nos olhando. Não adianta ficar no banheiro, que Deus está ali olhando. Ou seja, não adianta fazer escondido. Dos olhos de Deus, tudo acontece. Ou seja, então essa é a lógica que cria-se uma ficção de algo maior e que vocês vão perceber, então, que, de uma certa maneira, também algo dessa função se não vem em francês, contrer, deixa eu ver, de limitar, de dar um bordo ao infinito, é também um tratamento da angústia, né? Mas um tratamento pelo pai, é um tratamento pela função, existe um X não submetido à castração, um maior do que isso, não é? Ou seja, tudo isso são inscrições que a gente pode pensar, maneiras da gente pensar essa relação entre tempo e angústia. Porque a angústia é também exatamente você não poder se servir da imagem do corpo para dar conta daquele certo real de gozo que não foi submetido a um tratamento pelas palavras. E o mais importante, então, é que, contrariamente a talvez uma psicologia ou uma terapia cognitiva que transforma os pensamentos em algo comportamentais e positivos, portanto, falados, a psicanálise ela vai tentar lidar com aquilo que não pode ser dito, com aquilo que não pode ser visto,
né? Com aquilo que não cessa de ser falado, mas que coloca angústia, ou seja, não, ela sabe que não vai haver, não, a solução não necessariamente será apenas a solução de dar palavras para aquilo que não tem palavras, mas é uma solução mais complexa que permita que real, simbólico e imaginário fiquem coesos e que sabemos que o nome disso, não vou desenvolver aqui, mas que é a partir desse ponto que percebemos que algo pode dar uma resposta à angústia, que é o sintoma com TH. É aquilo que não mais a partir do que é a forçação do nome do pai, tentando segurar, ser maior que o infinito, 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 né? E que Bertrand Russell coloca como o catálogo dos catálogos, o catálogo que sempre vai ser um catálogo maior que o catálogo. Então, sempre vai precisar de um catálogo dos catálogos, né? Porque quando você pensa que tem um catálogo, vai aparecer um outro catálogo para incluir aquele catálogo, né? Ao invés de ir por essa solução, uma solução que não venha desse universal, mas uma solução singular, meia boca sempre, uma gambiarra, que às vezes dá muito certo, às vezes dá menos certo, né? Que vamos aí adentrar pela toda a grande história das suplências, das estabilizações, né? Que são modos da gente pensar a questão da angústia do tempo. Bom, eu vou parar por aqui para a gente ter aí um momento para debater. Discutir. Ótimo, Marcelo. Obrigada pela sua... Acho que foi 3 em 1, né? Psicose, angústia, tempo, enfim, muitas coisas, muitas questões. Eu estava me lembrando aqui, eu tive uma passagem essa semana igual teu paciente da água, porque é com essa coisa do Covid, como isso nos angustia, assim, aqui em São Paulo fica uma coisa assim, leva o filho para a escola, tira o filho da escola, leva o filho para a escola, tira o filho por causa dos casos, né? Aí um certo dia eu levei meu filho e apareceu uma mãe no grupo, nesses grupos de WhatsApp, falando assim, meu marido está com Covid e o menino foi na escola ontem. Nisso, meu filho já estava na escola, de novo, no segundo dia. Aí, quando eu fui buscar ali na escola, eu vejo o menino que eu achava que era o filho do cara que estava com Covid lá dentro da escola. Imediatamente me veio essa coisa assim, e agora, né? Quer dizer, essa invasão, essa não conseguir colocar em palavras, escrevo uma mensagem para a coordenadora, olha, fulana, quais são os protocolos, e fulano de tal, e não sei o quê, e né, quer dizer, vocês estão loucos, não sei o quê. Aí eu falei assim para outra mãe, eu falei, você viu quem está aí? O fulaninho? Ela falou, não, mas o que tem? Eu falei, não é o pai dele que está com Covid? Ele falou, não, não é ele, a mãe dele é Camille com um L só, a outra é Camille com 2. Aí eu corro para apagar a mensagem da coordenadora, né, que vai falar assim, nossa, que louca essa mãe, a mãe psicanalista, né, sempre atravessando. Tira o meu filho da escola, vamos embora daqui, não volta mais. Mas essa loucura que invade, que o outro nomeia, né? Se não tem o outro para nomear, você de fato cai num buraco, assim, numa angústia que... Enfim, mas eu me lembrei disso só para contar essa passagem. Assim. Eu fiquei com várias, enfim, mas tem 2 questões também aqui no chat que eu queria perguntar para você, assim, o que contorna esse infinito? Não seria o real? De alguma maneira? Não? Eu acho até o oposto. Digamos, o infinito é aquilo que exatamente não vai dar... Ele não vai... O real é aquilo que não cessa de não se escrever. Né? Então, ele está fora do campo de sentido. Enquanto estivermos no campo de sentido, Lacan vai dizer que o sentido é o outro do real, inclusive. Né? E é claro que a todo momento nós estamos desrealizando com a palavra algo do real. Na hora que a gente fala, né, tem um exemplo, por exemplo, do Clínica Irônica do Miller, que é lá que ele fala isso, claro, na hora que eu falo unicórnio, o unicórnio existe já. Eu faço existir o unicórnio. Né? Eu brinquei falando com o comentário da Leda. Na hora que eu falo pênis materno, eu faço existir esse pênis materno. Ele já existe. Né? Eu faço existir.
Então, o real é aquilo que eu, por mais que eu fale, ele nunca será, né? É o que faz, por exemplo, com que, às vezes, quando o sujeito está em determinados momentos de angústia, ou do sintoma mesmo, lá que vai dizer isso na terceira, claro, mais você fala, mais você pode nutrir o sintoma de sentido e engordar o sintoma, aumentá-lo até. Né? Ele vai pegar aquilo, vai fazer o próprio material do qual ele mesmo ele vai aumentar ali. Então, a ideia é, como do sintoma, você exatamente desbastar o sintoma, saindo da ideia do sentido, partindo para o sem sentido daquele sintoma, que é o que é chamado de sentido gozado, jouissance. Que é mais pelo gozo das palavras que você vai equacionar, dispersar um sintoma, do que pelo sentido que você vai dar ao sintoma. Certo. E a outra questão que eu me coloquei aqui, aproveitando você, né, aqui com a gente, que assim, em tempos de redes sociais, o que seria o amor? O amor. Está na moda agora falar de amor por causa da Ana Paula, né? Então, vai falar muito de amor, né? Eu até brinquei, gente, vocês vão fazer, está ótimo, deveriam fazer um congresso sobre unicórnios, porque a gente vai ficar o tempo inteiro falando do que não existe para mim, né? Mas é bom, é importante, não estou dizendo que não seja, né? Mas a gente percebe, por exemplo, o amor pode ser decantado em uma identidade. Eu sou um romântico à moda antiga, né? Ou seja, o amor ele vai ter, exatamente por ele não ter uma definição, ele não é um conceito, por exemplo, fundamental, né? Ele vai ser decantado em vários modos. O amor, o que vai ficar muito, eu vou contar até uma brincadeira que eu fiz certa feita, eu fui debater, foi no Fronteiras do Pensamento, e era o Contato Caligares, né? E me chamaram para eu debater. Fronteiras bota sempre alguém para conversar, né? E era eu. E eu fui conversar com o Contato, falando sobre o amor. E a gente conhece o Contato da época que ele vinha aqui na Bahia, sei lá. Aliás, eu sei certinho, há 33 anos que eu conheço. Eu conheço porque eu me lembro, foi o dia que nasceu minha filha até. O Contato, ele começou a conferência falou muito da mãe dele e depois falou dos 7 casamentos. Eu tive outro. E eu brinquei com ele e falei assim, quer dizer, Contato, que amor que fica é amor de mãe. Porque os outros... Então, contrariamente ao que se pensa, né, amor que fica é o amor de mãe. Ou seja, talvez esse primeiro amor, né, esse amor, ou se a gente pensa como La Rochefoucauld, que é uma referência no Seminário 2 para Lacan, é o amor de si mesmo, é o amor próprio, né, que é a estrutura do narcisismo, né? Narcísico, sim. Que é o amor sempre narcísico, que Freud vai trabalhar com a idealização amorosa, e podemos pensar também que o verdadeiro amor é o amor também, o erotômano, ou um amor devorador. Jacques Prévert tem uma poesia, embora eu sei que muitos aqui falam francês, o André, por exemplo, sei que conhece talvez essa poesia em francês, eu vou traduzi-la em português, que eu gosto muito dessa poesia. É pequenininha. Deixa eu tentar traduzir aqui. É assim. Você diz que ama a chuva e você fecha a janela. Você diz que ama os peixes e você os come. Você diz que ama as flores e lhes corta o caule. Agora você diz que me ama e eu estou com um pouquinho de medo. Ou seja, né? Tu dis que tu aimes la pluie, tu fermes la fenêtre. Tu dis que tu aimes les poissons et tu les manges. Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes les dés. Alors tu dis que tu m'aimes et j'ai un peu peur. Ou seja, é isso um pouco a história do amor, né? No terreno virtual, né? Eu acho que o terreno virtual talvez resgate, de uma maneira diferente. A minha pergunta é o que serão, não, já que não boto muita fé no amor, mas eu acredito nas cartas de amor.
é de que maneira o virtual pode resgatar esse endereçamento e essa carta, uma vez que a imagem ela é tão prevalente, né? Ela é tão pregnante, que as palavras contam um pouco menos. Ou seja, as cartas de amor ficaram reduzidas quase que a emoticons, né? Daqui a pouco, assim, eu imagino assim, que um sujeito vai mandar um emoticon de uma aliança com um buquê de flores, vai receber palminhas, assim, do outro lado. Né? Não sei se vai Acho ser que isso já existe, porque aquelas roupas que são feitas para você usar só virtualmente. Não sei se você viu isso, né? Aquele tênis. Tem uma marca que fez um tênis que você compra, são $12 e você só usa nas redes sociais. Eu sei que tem muita gente comprando estante de livro, não é para botar atrás virtual. Já vi. Então é. Claro, mas aí a gente vai perceber. Sim, eu acho que há um problema. Por que eu acho que há um problema? Eu falei isso brincando, mas aí eu vou falar sério. Por quê? Eu já falei isso, salvo engano, até num TED, uma vez que eu falei sobre isso. É o seguinte: se você pega um menino, um bebezinho de 7, 8 meses e já dá para ele um iPad, esse bebê ele vai apreender a terceira dimensão muito mais bidimensionalmente. Ou seja, ele vai ter a gente tem a primeira, né, as duas dimensões, mas a terceira ele vai ser induzida pela imagem virtual mais, né? Quando talvez brincar de massinha seja algo mais interessante para ele nesse momento. E o que se percebe é que, quando isso vai exponencialmente às relações atuais, há um certo desaprendizado, ou que é compatível com os tempos do outro, que não existe também, do que fazer com a massinha, que é o corpo do outro. Então, se, por exemplo, um grande problema de saúde pública no Japão é exatamente que eles não querem mais trepar, não se interessam mais por sexo, e que é um problema de saúde pública porque eles não estão fazendo filhos, eles não querem saber mais desse troço, só querem saber das bonecas, né, da pornografia, isso vai quebrar o Japão até 2050 se não houver uma retomada do desejo por fazer filhos. Alguma coisa vai ter que mudar. Então, isso mostra, assim, que há o amor sem corpos, digamos, um amor platônico, ou aquele amor, por exemplo, o amor cortês, que era o amor das palavras, ele tem um limite para aquilo ali, né? Mas, em algum momento, talvez o corpo tenha que voltar a estar presente. A gente vem discutindo muito isso na Associação Mundial de Psicanálise, inclusive foi tema, objeto do congresso agora, de membros, uma mesa muito interessante só sobre essa questão que a gente fez agora, no congresso de membros, tem 15 dias ou 3 semanas, dizendo que é o seguinte: não adianta, é melhor melhorarmos nossa internet, qualidade de som, porque o virtual veio para ficar e nós vamos ter daqui para frente, sim, analisantes virtuais, mas a minha pergunta: será que vamos ter análises virtuais a ponto, por exemplo, de formar um analista? Alguém que eu nunca tenha visto, por exemplo, virar um AE no final. Tudo está por ser escrito, né? O que parecia antes, né? Eu gostei muito do Miller ter falado na semana passada que ele adorou o Zoom, né? Ele fica na casa dele, vai, não precisa pegar avião, não precisa nada, só vai para onde ele quiser. Então, a gente pode, o potencial é muito grande, né? Mas se todos nós vamos nos converter em, sei lá, em marcianos, né? Assim, a analogia com a Virgem que o Miller fez foi ótimo, tá, Marcelo? Exato. Não sei, e pode acontecer o contrário, que seja chique o presencial, né? Eu digo assim, eu vou fazer, sei lá, análise com André Antunes, mas é presencial, sim, né? É mais caro. Sei, pode ser que aconteça isso, presencial é mais caro. Eu fico brincando, mas pode ser teatro. Mas eu fui ver peça, mas eu fui ver uma peça presencial. Pode ser que até o mundo é tão bizarro que, de repente, isso, contrariamente, pode voltar a dar uma revalorização do presencial, né? Porque, por outro lado, quanta reunião chata a gente tinha que fazer antes e perdia deslocamento. Para muita
muita coisa isso funciona. Vamos fazer aqui o André, as perguntas aqui. O André tem uma pergunta vou fazer as perguntas, depois você responde. Então, na psicose, o sujeito está em outro tempo? O Rafael João pergunta. Marta, você quer fazer a sua pergunta? Porque é difícil a sua pergunta, né? Faz você mesma. Você quer que eu faça agora? Pode. Depois não, André, não? Pegar umas 2, 3, pode ser. Não, na verdade, eu quero agradecer ao Marcelo, porque assim, você fez uma supervisão e eu nem vou te pagar por isso agora, só por agradecimento, tá? Recebi essa semana, na verdade, uma criança em que me remeteu, você contando a história também, assim como a Kênia teve um link aí. Recebi uma criança que vai fazer 7 anos esse mês, e que, na verdade, ela é guiada pela voz da mãe, que é muito interessante. Ela teve uma das coleguinhas vomitou na escola. Após esse vômito, ela não consegue mais ficar na escola a partir do momento que alguém comece a tossir ou faça alguma coisa referente à garganta. Somente após ela ligar para a mãe dela, ela consegue retornar à aula e continuar as aulas dela, que parece que a voz da mãe faz aí uma reorganização para ela, de uma forma muito interessante. Eu falei, olha, Marcelo fazendo uma supervisão e nem sabe. Mas é isso mesmo, é a voz mais, às vezes, do que o sentido. Né? Assim como vocês sabem que não tem nada mais difícil para uma angústia de separação de uma criança na escola, você está botando a criança na escola. É preciso contar isso para as mães. Olha, vai chorar tudo, mas ele vai se adaptar. Agora, se ele começa a chorar, se ele olhar para trás e vir que a mãe está escondidinha atrás do muro, acabou a adaptação na escola. Né? A mãe fala, você sai, se quiser ver, desaparecer, saiba fazer bem feito. Porque se ficar... aí acabou a adaptação. Se a mãe pegar, olha, tá aqui e vai embora, some do campo, é uma coisa. Mas se ele sente que o olhar da mãe está ali, não vai. É igual andar de bicicleta, você vai ensinar a filha a andar de bicicleta. Né? Tem uma hora que dá medo, você vai tirar as rodinhas e fazer, valei-me, meu Deus, e vai adiante. Se você ficar atrás tentando fazer com que ele não caia, não aprende nunca a andar de bicicleta. Né? Assim, com relação à psicose, você queria perguntar outra coisa, Marta? Não, eu gostaria de falar sobre você trazendo aí a questão desse globo que sai os números e faz uma cadeia significante. Eu fiquei pensando justamente na questão de um outro funcionamento. Poderia sair um 17, por exemplo, e esse 17 ter cor, forma e jeito de funcionar. E eu estou falando... Autismo, né? E eu estou falando do autismo, porque aí, quando você foi contando, eu fui lembrando, na verdade, do Daniel Tammet, que tem justamente a questão com os números. Tammet, E o funcionamento ele é totalmente matemático, né? diferente. O Tammet é matemático, inclusive, né? Exato. E aí eu fico pensando que ele não faz uma cadeia com os números. Ele faz, na verdade, os números, faz com que eles fiquem inseridos no mundo através do sentir. Ele olha para você e acha que você parece com o número 4, e o número 4 é uma cor quente e azul. Para ele, é a forma como ele vai te ler a partir daquilo. Mas é até o texto daquela... Como é mesmo o nome dela, da autista famosa? Daqui a pouco vem, que virou filme e tudo. Gente, qual é o nome dela? Eu esqueci agora. A que fez com os animais, né? Dos animais. Tem a máquina do abraço e tudo. Né? Mas um dos textos dela é exatamente o pensamento dela por cores também, como um texto famoso dela, que é assim também. Que na verdade é de um outro funcionamento, era muito mais para apontar isso. E a questão do amor que a Kênia, na verdade, colocou, é Temple Grande. Temple Grandin. A Regina colocou aqui. Isso mesmo. E a questão do amor que a Kênia colocou, me veio agora que eu estou participando de um cartel no Fulgurante para o Enapol,
E a minha questão é assim, que novo amor é esse? Que parece que eu fico pensando na minha prática, entendeu? Parece que eu estou com vários amores velhos. E fico pensando que amor novo é esse que está surgindo, porque na minha prática, o que me traz no discurso de tão novo é assim, por que que eu tenho que arrumar um companheiro através dos apps, entendeu? Tenho que estar lá me conectando em algum lugar para encontrar alguém, que antes a gente ia num barzinho, flertava e já funcionava o negócio. Agora parece Mas que não os Cada um aplicativos barzinho, barzinho. viraram nosso baile de máscaras, né? É, sempre um baile de máscaras como antigamente. Você nunca sabe realmente o que vai encontrar. E a Ana Lúcia Luperbach, a gente estava brincando, ela diz isso, que às vezes é interessante, porque tem várias... Hoje em dia tem umas etapas, né, de união, que são assim, e às vezes os dois se conhecem pela primeira vez num restaurante, em algum lugar, enquanto um está pensando assim, poxa, vamos sair daqui, para que motel a gente vai? De repente dá para ir ali. Aí o outro está pensando assim, bom, deixa eu ver se o nome dele combina com o meu para os nossos filhos, assim. Às vezes as temporalidades são completamente diferentes, né? Você não sabe ali, é cada um numa viagem muito, né, muito doida. Isso é muito Mas, comum. André, vamos fazer a questão, aí depois o Marcelo Mas se deixa eu então atende. responder primeiro então da psicose. Tá, então responde. Existe, obviamente, o fora do tempo na psicose e em toda angústia, a angústia ela é atemporal, mas nas psicoses essas questões atemporais são muito mais fortes, as psicoses encadeadas, principalmente, né? E uma das, por exemplo, a gente pode ter tanto na literatura, a gente pode perceber a questão do tempo. Eu já participei de não sei se foi um mestrado, muito tempo, foi doutorado, acho que foi uma dissertação que era sobre o tempo no Orlá de Maupassant, por exemplo, que né, que mexe muito com a questão da imagem e do fracasso da imagem no tempo. Mas, com certeza, ali determinados elementos da psicose expõem, tanto que chega a ser uma dica quando eu dou supervisão, tentar entender ali se os elementos que a pessoa está trazendo do caso se inscrevem numa temporalidade ou não. Quando são elementos que você percebe que não se inscrevem muito na temporalidade, eu começo a falar, olha, vamos pensar aqui que talvez isso não vai funcionar muito pelo registro que você está querendo, de tratar isso como uma neurose clássica. Você não consegue... Antes, a gente, quando lia a psicose ordinária, né, a gente viu os textos de Arcachon, quando começou isso, né, mais de 20 anos, eu me lembro que Miller falava assim, olha, é preciso provar, antes era do contrário, você tinha que provar a psicose, agora você tem que provar o édipo, você tem que demonstrar que há édipo. Eu diria que, um pouco tomando isso como lição, que é preciso provar que aquela inscrição daquele episódio se inscreve no romance familiar ou se é algo solto, se é uma peça solta. Lembrando que se a gente vai para a psicologia generalizada, toda fantasia é uma peça solta. A fantasia fundamental é uma peça solta. Por quê? Porque é uma peça que não se inscreve no tempo, mesmo tendo acontecido na infância. A Marguerite Duras, por exemplo, quando ela escreve O Amante, ela vai falar das experiências, inclusive sexuais, ela vai falar da experiência de gozo que ela tinha quando menina, né, naquele momento que ela tem um caso com uma pessoa mais velha. Mas quando ela vai falar disso lá aos 80 anos, sei lá, muito mais velha, que ela vai finalmente falar, ela não conta aquilo como uma memória do passado. Ela conta como algo que ressoa nela naquela hora que ela está contando ainda, como algo atemporal. Ou seja, não é apenas nas psicoses, em tudo que você pega algo, mesmo do feminino, que não se inscreve no tempo, a questão da temporalidade ela fica suspensa, né? Não vai entrar, assim, não vai ser importante. André. Olá, Marcelo, boa tarde. Legal ter você aqui com a gente na Psicobru. Marcelo, então, eu estava pensando um pouco, né? Você estava dizendo dessa temporalidade da sala de espera,
né? E o quanto que justamente, né, nesses atendimentos virtuais, né, as pessoas acabam marcando a sessão imediatamente após uma reunião de alguma coisa e elas entram como se não tivesse esse tempo de deslocamento, de ir até o consultório, né, onde muita coisa vai precipitando, né, inclusive, né, eu tenho a sala de espera, o mesmo tempo de deslocamento, o café depois, né, esse tempo que é fora do espaço ali, né, do setting com o terapeuta, com o analista, mas que parece também, né, extremamente importante para que a gente consiga justamente, né, em alguns casos, né, sair dessa temporalidade e dessa realidade muito maçante que é a tela, que é o dia a dia, que é o eu, né, a consistência do eu, né? E você estava dizendo um pouco, né, com relação ao surto, né, ou com relação à angústia, né, que são justamente, né, momentos onde parece que a temporalidade ela se desfaz, né? Enfim, ela fica desorganizada, ela fica precisando, né, enfim, de um delírio que possa recompor um pouco, né, a temporalidade, né, depois de uma crise, ou mesmo, né, a voz, né, como você estava dizendo do nadador, que parece que recompõe o corpo ali a partir desse alimento externo, né? Mas também tem, né, digamos assim, obviamente também os momentos que a gente tem que provocar essa angústia no paciente ou essa atemporalidade, né? Por um lado, né, quando ela vem do próprio paciente pelas experiências dolorosas, às vezes, da vida, né? Mas que já meio que despedaçam um pouco essa realidade, a gente também, né, se a gente fica numa perspectiva, né, tudo que a psicanálise se interessa um pouco, né, são esses fenômenos onde a falta da organização da realidade emerge, né, seja no sonho, no ato falho, naquilo que vem despedaçar um pouco essa organização da realidade, né? Ou seja, né, quando o paciente já está, digamos assim, desorganizado pelo surto ou pela angústia, a gente tenta, de alguma maneira, produzir uma certa temporalidade e organizar alguma coisa com relação a isso. E quando a coisa está organizada, a gente tenta bagunçar. A gente tenta, enfim, produzir, de alguma maneira, né, uma certa vacilação nessa estabilidade, né, da realidade, para ver se algo diferente possa produzir e sair também, né, de uma fala, muitas vezes, né, muito concreta, né, muito com uma dificuldade de abstração, com uma dificuldade de passar para o atemporal da coisa também, que é importante, obviamente, né, na análise, independente, né, dos momentos de surto ou de angústias mais agudas, né? Perfeito. É exatamente o que vai acontecer se você tenta agir muito pela interpretação, com um sujeito, por exemplo, esquizofrênico, um sujeito que não se cola muito, que tem um modo de estar até no próprio discurso, como a gente fala, que é um modo um pouco diferente. Lacan vai falar disso, inclusive, né? Ele vai no Aturdito, ele vai também trazer isso um pouco. Realmente é algum cuidado que tem que ter. Mas eu concordo que a análise ela deve provocar isso, aquilo que eu falei. O divã, a sala de espera tem essa função quase que de preparar para esse golpe, né? Do ejetável, né? Que a interpretação, acho que ela tem que dar, né? Tem que fazer, para deslocar o sujeito de alguns pontos. Esse que chega na angústia bruta, que já chega nessa angústia, muitas vezes é preciso saber como acolher isso de uma outra maneira, porque são experiências, e também porque senão você perde eles todos para a psiquiatria. Eles vão todos se entupir de remédio que é eficaz, mas é um tratamento do real pelo real, né? A angústia, como eu falo, a angústia ela vai acontecer quando fracassa o imaginário, quando o corpo não dá conta, e nunca vai dar conta, porque, como Lacan fala, o corpo chulicão o tempo inteiro, o corpo está sempre... É muito curiosa essa expressão de Lacan, que o corpo... a gente perde o corpo a todo momento. Isso quer dizer que nós nunca pensamos com o mesmo corpo, né? Nós nunca gozamos com o mesmo corpo. O corpo está permanentemente... E não é só mudando que ele vai envelhecendo, é outro corpo. O corpo que a gente vai vendo, ele não é o mesmo corpo também. A todo momento ele vai sendo desfeito. Porque um real invade. Uma hora foi a lombriga para mas, por exemplo, tem coisa que, se não houver
uma capa simbólica que a gente costuma chamar de desejo, é mais bizarro do que uma gravidez? Que você tem um corpo que de repente não é um corpo, são dois corpos que de repente está em você, mas não é você, que de repente vai se separar. Né? A angústia que isso pode dar é muito grande, né? Quando esse bebê ele mostra algo que ele é um pouco, que ele é também um pouco aquela placenta, ele é um pouco aquele troço ali, né? Se não houver uma humanização disso, não há possibilidade de um certo tratamento dessa estranheza, ele vira objeto que cai, né, abrupto, e você vê a melancolização na hora, a sombra do objeto vem, aí eu sempre... É curioso que eu tenho muitos anos de clínica e tenho amigos, eu sou médico, eu tenho vários colegas, até da minha geração e outras, que obstetras, e eles costumam me encaminhar grávidas, né? Todo ano eu tenho algumas grávidas que vêm, que eles encaminham, e quase salvo poucos casos, essas que vêm eu sempre devolvo para eles: olha, não se preocupe, ela não vai fazer provavelmente uma depressão pós-parto, porque ela já está sentindo estranheza antes. A que mais me preocupa é aquela mãe que é o tempo inteiro, tudo é lindo, maravilhoso, enxoval feito em Miami, não falta nenhuma peça, está tudo lindo, um quarto decorado, não sei quanto, e você não vê nenhum momento de vacilação da divisão subjetiva que uma gravidez pode trazer. Tudo é felicidade, quase que uma defesa maníaca de uma separação crônica, de uma separação que vai acontecer. Essas me preocupam mais, né? As mães hiperfelizes, né? Essas que vêm, que estão achando aquilo bizarro, eu sempre digo, mas deve ser muito bizarro mesmo, né? Não pode ser normal, assim, você pode achar. Tanto que eu insisto muito, é uma dica clínica que vale, você fala de supervisão, mas não é supervisão, é uma dica que eu dou clínica a todos, é sempre, às vezes vocês estão ouvindo a primeira, segunda entrevista, quarta, e muitas vezes se ouve assim, uma mulher falando assim: ah, não, tá tudo bem, eu me formei e tal. Ah, quando eu tinha 20 anos eu fiz um aborto, mas foi tudo tranquilo. Nunca é tranquilo. Guardem-se, não precisa interrogar aquilo, mas você ouviu que ela fez um aborto aos 20 anos? Guarda aquilo na mente de vocês, porque não é banal um aborto na vida de uma mulher. Por mais que ela trate aqui com uma coisa mais, por mais que seja feminista, mais pró-aborto do mundo, mas aborto nunca é banal na vida de uma mulher. É um evento que eu sempre... como, por exemplo, assim como a primeira ereção do Hans, ainda existe hoje, por incrível que pareça, recentemente eu vi uma história no consultório, ainda existe hoje meninas que menstruam sem saber o que é menstruação. E que é uma sensação de angústia enorme. De repente, aquele sangue que está ali, que ela não sabe o que em desespero. Ou seja, mas eu costumo às vezes prestar mais atenção, ou pelo menos igual atenção, nas entrevistas preliminares, no começo, eu costumo prestar mais atenção à história do corpo do que à história familiar, do dia que meu pai me chamou de feio, do dia que minha mãe fez isso, que é importante também, a gente sabe que aquilo tem uma importância. Mas a memória de corpo, para mim, aqueles eventos de corpo para mim, são mais importantes. Eu os mapeio, eu os guardo assim, mentalmente. Me parece que eles são muito importantes. Como, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, quando eu vejo mulheres deprimidas, eu sempre procuro ver... Isso aí foi uma supervisão que eu fiz uma vez com o Henrique Lohan, ele me ensinou isso, eu passei a prestar muita atenção. Muitas vezes são mulheres muito tristes e que não acham muitas coisas. Você vai buscar se havia um desejo da mãe pela filha, se sentiam filhas desejadas pelas mães. Às vezes, o olhar opaco de uma mãe sobre um filho, mas mais, principalmente a filha, a mulher, é impressionante como isso faz uma devastação, né? Ela não ser reconhecida ali pelo olhar da mãe. Quando então o irmão é filho homem e filha mulher, e o filho homem é aquele filho, e poxa, tem a mulher. E não é uma história nem duas, né? São histórias que a gente percebe um certo abandono ali que vem. Então essas são situações que eu acho que
são situações que, não, se vocês perceberem, eu não estou falando se a mãe gostava ou não gostava da paciente, eu estou falando o olhar opaco da mãe, né? Aquele olhar que não transmitiu ao direito. Bom, Marcelo, acho que nosso tempo ajudou a curar um pouco nossas angústias aqui. Eu tenho que sair para comprar o almoço, então é bem... pois bem claro. Mas, olha, a gente queria te agradecer imensamente a presença. Acho que foi muito esclarecedor, não só sobre o tempo, a angústia, a psicose, né? Temas que na clínica são sempre tão tocantes. A psicose é um tema que sempre a gente, né, que fala, assim, as questões se levantam e tal, e é sempre importante retomar. E agradecemos muito você ter topado estar aqui conosco, ter dado essa aula, que depois fica disponível no YouTube para quem não pôde, né, também assistir. E esperamos que você venha outras vezes nos brindar assim, com teu conhecimento, com o Lacan, com a contemporaneidade, né? Sorte no seu livro, depois queremos saber sobre ele também. O título, eu pensei muito, como é um livro sobre a pandemia, aí o título ficou Ruídos e Silêncios de um Brasil em Chamas. Porque, na verdade, eu falo... vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Aqui, eu tenho ele aqui? Tem sim. Tem que achar, tá aqui. Porque, na verdade, eu fui trabalhando um pouco em cima de questões que para mim são importantes. É só diminuir, que senão não consigo... Então, tem uma pergunta. Porque são questões que, para mim, são importantes agora, pensar um pouco o que é um psicanalista no Brasil. E eu falo do Brasil em Chamas porque, para mim, o Brasil começou a ficar muito estranhão, muito diferente, a partir do incêndio do Museu Nacional, e que depois tocou fogo no Brasil inteiro, né? Que foi na Amazônia, tudo que é canto. Então, eu acho que antes ali já começa... E aí eu gosto de fotografar, e eu achei uma foto que, para mim, mostra bem o que o brasileiro está hoje, que é completamente ali, jogado ali, né, no mundo urbano. Então, aí, esse é o livro que está saindo aí. Muito bom a capa. Realmente, a gente se sente nesses fios emaranhados, né? A gente não sabe. Que conexão. Então, é um pouco o caminho que está indo aí. Tá bom, gente. Então, obrigado, Marcelo. Bom sábado. Obrigado, e Marcelo. até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.